Bom dia. Quero iniciar cumprimentando a senadora Regina Souza, presidente dos trabalhos desta manhã. Dizer que, diversamente de muitos, é a primeira vez que eu participo de uma reunião como esta nessa casa e me sinto muito honrada pela nobreza do tema a ser tratado, por envolver índio e quilombola. Eu falo representando o Ministério Público do Estado de Goiás, por ser promotora de uma região onde encontra inserido o maior quilombo do mundo, o sítio histórico Calunga. Por isso estou aqui. E a posição do Ministério Público é, sendo promotora dessa comarca há 19 anos, eu vivencio as alegrias, as esperanças, mas também a dificuldade daquele povo sofrido. E a postura do Ministério Público é no sentido de tentar proteger, levando em conta aquilo que a Constituição apregou e assegura. Proteção dos vulneráveis, proteção dos hipossuficientes, né? E os quilombolas são vulneráveis. Os quilombolas são hipossuficientes, né? E por isso eu estou aqui. Espero contribuir para os trabalhos de hoje. Estou aberta a perguntas. Acredito que que eu tenho a somar, a trazer algumas informações e estou à disposição para as perguntas, né? De quem quer que seja. Me sinto também muito à vontade, e eu vou falar porque eu sei que eu não vou usar o tempo que já está correndo ali, porque sou lá do norte do Tocantins e esses olhos puxados não tem nada a ver com oriental, não. É índio mesmo, viu? Então, assim, ainda fico mais à vontade por isso, pelos apinagés de lá, né? E se o meu colega, também membro do Ministério Público, quiser complementar a minha fala, esteja à vontade, Arthur. É o doutor? Arthur. Arthur, então, tem 7 minutos ainda. Tem 7 minutos ainda, doutor. Você pode, querendo falar daí, querendo trocar com ela aqui, mas... Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a senadora Regina Souza, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa e a todos os presentes a este ato que representa e que demonstra a disposição do Senado de realizar um debate democrático acerca de temas relevantes para os destinos do Brasil. Eu gostaria de, em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Lauro Machado Nogueira, do Estado de Goiás, de quem sou assessor, também externar a enorme satisfação e honra com a qual o Ministério Público de Goiás se sente laureado pelo fato de ter sido convidado pela Câmara Alta do Congresso Nacional a participar de um evento como acertado pela doutora Úrsula, de tamanha nobreza e envergadura. O Ministério Público, de fato, ele tem se posicionado, e o do Estado de Goiás, em particular, tem se posicionado francamente a favor das causas dessas populações tradicionais e que precisam, de fato, de especial proteção pela sua situação de vulnerabilidade e de opressão histórica. O Ministério Público do Estado de Goiás também externa aqui a sua enorme satisfação de ter como uma colega da envergadura e da cepa da doutora Úrsula, que há 19 anos ocupa o cargo de promotora de justiça titular da comarca de Cavalcante, o que é um fato raríssimo em se tratando de comarcas do interior do Brasil, um promotor de justiça se dedicar e realmente ter um compromisso tão intenso e tão estreito com a comunidade na qual ele está inserido. O Ministério Público é o defensor, por vocação constitucional, das populações em situação de vulnerabilidade, dos interesses sociais indisponíveis, e, com toda certeza, as populações quilombolas e indígenas pertencem a este rol de protegidos, de pessoas que realmente merecem a tutela ministerial. O Ministério Público fica muito feliz também pela realização dessa audiência pública, por poder ter a oportunidade de participar dessa discussão democrática, dessa discussão que, com certeza, ela
coletará subsídios interessantes a eventuais mudanças legislativas e a certa realização de políticas públicas que visam a conferir maior dignidade a essas populações. Em nome, então, do Ministério Público do Estado de Goiás, eu agradeço a esta comissão pela deferência e pela seriedade do evento e pelos bons propósitos aqui realizados. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Arthur. A gente sabe que essa audiência é motivada também, principalmente, entre outras razões, pela tramitação da PEC 215, né, que aflige todo mundo, né? A gente já tem um posicionamento majoritário no Senado contra a PEC, mas ela ainda tramita na Câmara, né? Então tem que ter todo um trabalho lá, porque vai ser votado lá. Eu acho que precisa também se voltar para a Câmara, no sentido de barrar por lá também. Mas nunca é demais discutir a situação dos índios e dos povos tradicionais, porque não é só essa questão da demarcação das terras que a gente sabe. Mas vamos passar para o representante da Conlutas, Paulo Arletes Rio Barela. Só um minutinho. Paulo, eu vi o senador Telmário passando aqui. Ele não está por aqui ainda? Por direito, essa presidência é dele. Cadê? Senador. Se ele quiser vir assumir, deixa ele voltar dali. Então, Paulo, representante da Central Sindical Popular, CSP. Primeiro, cumprimentar o presidente dessa sessão, dessa audiência, a senadora Regina Souza, e, através dela, quero fazer um cumprimento também ao meu conterrâneo, senador Paulo Paim, que não está presente nesse momento, mas que é membro também. E nós, da CSP Conlutas, da Central Sindical Popular, fomos um dos assinantes da convocação dessa audiência aqui. A CSP Conlutas não é apenas uma central sindical comum. Nós organizamos, para além dos trabalhadores assalariados, todos os movimentos que sofrem com a opressão capitalista em nosso país. Portanto, nós representamos organizações de indígenas, organizações de quilombolas, organizações de trabalhadores pela moradia, tanto pelas terras, pela moradia nas cidades, quanto pelas terras no campo. Nós organizamos os setores que são oprimidos nesse país, como as mulheres, os negros, os LGBTs, homossexuais, de uma sociedade que utiliza essas diferenças para superexplorar os trabalhadores. E nós entendemos que a questão indígena e quilombola é um dos pontos mais sensíveis da situação política que nós vivemos no país hoje. Primeiro, porque os negros foram escravizados durante mais de 350 anos. Não tiveram o direito igual dos brancos. Se organizaram nos quilombos. E, após isso, por pressão dos interesses comerciais do sistema, suas terras foram griladas, foram ocupadas. E é preciso resgatar o direito a esses segmentos da nossa sociedade. Da mesma forma, os índios, que são povos originários. Aliás, diríamos que se fosse perguntar para os índios mesmo se queriam ser chamados de índios, certamente não queriam, porque o índios tem a ver com uma nomenclatura estabelecida pelos brancos da Europa, que tem a ver com a Índia, quando faziam as transações comerciais. Mas vivemos uma situação bastante complicada nesse momento e dramática. Pelo menos um exemplo nós podemos trazer aqui de tantos outros que estão aqui. As comunidades presentes certamente falarão sobre seus problemas, sobre seus anseios e suas reivindicações. Mas
a ideia era que nós trouxéssemos para cá uma representação dos índios Guaranis Caiovás do Mato Grosso do Sul, da região de Dourados. Infelizmente, dado a crônica crise que está colocada lá, deve ter alguns outros companheiros, eu estou me referindo mais ao grupo da Valdelice Veron. Eles não puderam mandar ninguém, porque os assassinatos continuam com frequência, os estupros, os espancamentos, as agressões, que são patrocinadas não só pelos jagunços do agronegócio, mas senão que muitas vezes facilitada pelos órgãos oficiais de repressão do Estado, o que é extremamente lamentável. O Estado que devia proteger os povos originários, muitas vezes em conluio com essas milícias armadas, apoia o genocídio que está acontecendo, sobretudo no Mato Grosso do Sul. Nós entendemos que esse tema precisa ser tomado pelo Congresso Nacional, mas, sobretudo, pela sociedade brasileira. As organizações da classe trabalhadora precisam se organizar para enfrentar essa realidade extremamente triste que vivemos no país. Aliás, queria chamar a atenção de todos vocês aqui, minha querida presidente Regina Souza, que nós comemoraremos, digamos assim, entre aspas, o comemoraremos, no dia 10/12, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil não há nada que comemorar em termos de direitos humanos. Queria fazer uma referência aqui, embora essa sessão não seja voltada para isso, mas ao caso do movimento de resistência popular, o MRP, que realiza ações para organizar os sem-tetos aqui no DF e que teve presos 7 companheiros, 7 dirigentes da organização, sem qualquer justificativa e sem qualquer prova. E continuam presos. Enquanto isso, as famílias estão abandonadas. Então, nós temos presente aqui a companheira Solange, que é da organização, e mais outras 2 companheiras que fazem parte da resistência. A polícia do DF, junto com outros organismos, realizou uma operação e tenta criminalizar os companheiros, comparando-os a quadrilhas criminosas no país. Tudo porque eles se arvoram o direito de se organizar para tentar ter o direito à moradia. Num país de dimensões continentais que nem o nosso, em que o agronegócio tem milhões e milhões de hectares e que a exploração fundiária, através das grandes empresas imobiliárias aqui, detém o controle da maioria dos principais terrenos, daqueles terrenos, inclusive, os mais valorosos. Então, há uma combinação da luta indígena, da luta dos quilombolas e a luta do povo que busca também sobreviver nas grandes cidades. Nós queríamos registrar que na região do Mato Grosso do Sul são 390 indígenas assassinados nos últimos anos. Só no ano de 2014 foram 41 assassinados. Isso significa, na prática, um genocídio às comunidades indígenas. Os espancamentos, os estupros, tanto de mulheres adultas como de adolescentes e muitas vezes de crianças, são situações comuns. O envenenamento da água e dos alimentos são situações que ocorrem cotidianamente. Isso leva a uma situação em que a própria comunidade se desmoraliza. E nós temos um acúmulo, nos últimos anos, de mais de 700 suicídios. Não só a agressão das milícias armadas, mas também a desmoralização a partir dessas situações, dos estupros, dos espancamentos constantes, das tentativas de envenenamento. Tudo isso leva a uma desmoralização. Esse é o respeito que a sociedade brasileira dá e os órgãos do governo federal, dos governos estaduais, dão às comunidades originárias no nosso país. Há um abandono completo do Estado em relação a essas comunidades. E, muitas vezes, o braço armado do Estado se locupleta com as milícias e os jagunços
para cometerem essas atrocidades que nós estamos observando dia a dia. É uma situação bastante dramática, companheiros. Eu não podia ter uma outra intervenção aqui que não fosse com esse conteúdo. A PEC 215, não bastasse toda essa política que é adotada, não bastasse toda essa pressão, o verdadeiro genocídio que nós vivemos, ainda estão tentando criaram uma PEC 215, que, na verdade, dá o controle da demarcação de terras para os latifundiários, para o agronegócio, os representantes deles no Congresso Nacional. Imagine, é como colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Vão fazer o quê com isso? Massacrar ainda mais as comunidades indígenas e quilombolas. Essa é a política que está colocada aí. E criminalizar cada vez mais os movimentos. Então, nós também nos colocamos, a CSP com Lutas está desenvolvendo uma ação pela não aprovação dessa PEC. Estamos contra, estamos ao lado das comunidades indígenas e quilombolas contra essa PEC e vamos fazer todos os esforços de organizar essa luta para que possamos reverter a possibilidade de aprovação dessa PEC. Por fim, nós queríamos fechar essa, já que o nosso tempo também já está concluindo, solicitando à comissão daqui dos Direitos Humanos, do Senado, para que sigamos fazendo audiências desse tipo e que sigamos fazendo as mobilizações necessárias para tentar reverter esse quadro atroz que vivemos no país. A CSP com Lutas responsabiliza tanto o governo da presidente Dilma, quanto responsabiliza os governos estaduais pela situação de extrema complexidade e complicado para as comunidades indígenas e quilombolas que vivemos no nosso país. Esperamos que essa audiência sirva para começar a reverter essa situação. Nós sabemos que vai depender muito mais das nossas organizações, da nossa unidade para lutar, mas achamos que esse pode ser um marco importante para tentarmos reverter essa situação que estamos vivendo aqui. Pelo menos que saiamos daqui com uma exigência de que a presidente Dilma e os governos estaduais se empenhem em, de fato, demarcar as terras indígenas e as terras quilombolas para dar a eles, que são os verdadeiros donos, o direito a sobreviver nessa região. E também que não se criminalize os movimentos sociais, como estão fazendo agora com o MRP, com o Movimento de Resistência Popular, prendendo as suas direções, e a polícia o tempo inteiro fazendo ações, fazendo diligências na região para aterrorizar as famílias. Quero fazer essa denúncia aqui, que isso está acontecendo. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar segue cercando a região do Hotel Torre, que, aliás, por conta de dívidas que fechou aquele hotel, que está abandonado, né, por conta de dívida dos grandes proprietários aí dos hotéis aqui em Brasília, que é uma coisa muito comum, né, que não pagam o erário público, enfim, tal, e aí os companheiros vão ocupar e que está acontecendo isso, uma verdadeira pressão. Queremos aqui, inclusive, que a CDH tire algum posicionamento nesse sentido, pelo menos que nos apoie a luta do MRP contra essas atrocidades que estamos vivendo aqui, inclusive contra a pressão que está sendo exercida pela polícia, pelos órgãos de repressão contra